Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vinda, mulher. Eu não sei a hora que você está me vendo aqui. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E eu já te adianto que essa aula vai ser transformadora. Você não vai sair daqui com o mesmo olhar, com a mesma visão. Você vai sair daqui com um olhar muito mais estratégico sobre pontos essenciais do seu negócio. Então, dependendo da hora que você está me vendo, pega o cafezinho, já estou com o meu. Pega papel, caneta e presta atenção em tudo que eu vou compartilhar com você. E eu já aviso que a aula vai ser muito, muito prática, tá? Se você está aqui comigo é porque você é uma terapeuta, uma psicóloga ou uma mentora do desenvolvimento humano. Você chegou longe, você construiu muita coisa, você tem clientes ativos, pacientes ativos. Só que quando vem para o digital, você sente muita dificuldade em traduzir tudo isso, em comunicar a profissional valorosa que você é. E, consequentemente, atrair mais potenciais clientes, pacientes dispostos a investir no seu trabalho, mais madrugados. E, consequentemente, vender para essas pessoas. Mas fica tranquila que o objetivo dessa aula é te mostrar de uma vez por todas como que você vai mudar isso. Então, aqui nessa aula você vai descobrir como você vai transformar sua comunicação para gerar mais percepção de valor, ser vista e escolhida pelos clientes certos e vender com muito mais naturalidade e ética aqui no digital. E você vai entender o que é que faz os clientes certos começarem a chegar mais preparados, conscientes e dispostos a investir, que a gente vai falar disso também, spoiler, tá? Cliente ideal não é só aquele que tem dinheiro que pode investir. E você vai descobrir como construir uma comunicação, como criar conteúdo que atrai essas pessoas muito mais alinhadas. É uns fundamentos para que você consiga vender o processo terapêutico ou a sua mentoria, o seu programa com muito mais naturalidade para essas pessoas. E talvez você me fale assim, ó, mas isso parece bom demais para ser verdade, Patrícia. Eu já investi em um curso, eu estudo marketing, eu produzo um monte de conteúdo. Eu já investi em social media, eu já investi em tráfego, invisto em tráfego, ensaio, mas eu sinto que os meus resultados não estão como eu gostaria. E eu te digo, talvez você até pense assim, ó, mas o problema, então, é que o digital não é pra mim. Porque fulaninho consegue. Eu conheço uma psicóloga, uma mentora aqui que consegue. Mas pra mim não tá fluindo o negócio. Já tentei de tudo. Eu quero te dizer que o problema não está na sua capacidade. E o problema não está no volume de conteúdo. Eu te garanto, tá? O problema está onde? Na sua percepção. Na percepção que você tem gerado através do que você está comunicando. Simples assim. Porque, gente, tem uma diferença muito grande entre você ser boa e você conseguir fazer as pessoas perceberem isso. E hoje no mercado, eu falo dentro da minha própria área, por exemplo, tem muitas, e você deve conhecer uma profissional assim também, que não tem uma entrega tão boa, que não se dedica tanto quanto você, mas que consegue vender porque ela sabe comunicar muito bem. Se comunicar, ela sabe vender muito bem. E eu acredito que isso não se sustenta ao longo do prazo, que você precisa, sim, ter uma entrega de excelência, ser ética, né, honesta na sua entrega, se desenvolver e tudo mais. Mas você também precisa ser boa, capaz de mostrar para as pessoas que você é boa, ou seja, de comunicar sobre o seu trabalho. Porque senão não adianta, né? E é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Você é muito boa. Então vamos aprender a comunicar isso, para fazer as pessoas perceberem isso. E você, consequentemente, gerar mais desejo e conseguir vender mais. Existem 3 fases que muitas terapeutas, psicólogas e mentoras vivem aqui no digital. A primeira delas, presta atenção porque eu quero que você me diga em qual você está. Se você está aqui, é provável que você está entre a primeira e a segunda. A primeira é onde o digital ainda não reflete a profissional que você se tornou. Então você sabe sim que você é boa no que faz, você tem bagagem, tem experiência, gera resultados, tem clientes ativos. Só que quando você olha para o digital, para o seu perfil, por exemplo, para aquilo que você economiza, você olha e pensa assim, mas isso aqui não me sinto, não está me representando. Não tem de mim aqui. Parece que eu tô me comunicando igual a todas as outras profissionais da minha área. Não tem diferenciação. Eu não sinto que faz jus a profissional que eu me tornei. E aí você produz muito conteúdo, você sente que você passa despercebida, que está falando sozinha, você atrai pessoas, leads desqualificados e vende e acaba parecendo muito mais desgastante do que deveria ser.
A segunda fase é onde o marketing ele até começa a gerar movimento. Só que as vendas elas continuam estagnadas, elas continuam instáveis. Então, a sua comunicação aqui, percebe que você produz conteúdo, só que a sua comunicação, ela, apesar de gerar interesse, as conversas elas não evoluem. Então, as pessoas começam a te chamar, por exemplo, no WhatsApp ou no direct, perguntando do seu atendimento, do seu programa, da sua mentoria, só que a conversa não avança. E talvez você fique perdida sem saber como conduzir essa pessoa. Talvez você explica demais sobre o seu trabalho. Talvez você perceba que essa pessoa ainda não é o seu cliente ideal. Você entrega informação demais, você justifica demais o valor antes, mesmo de falar o valor do investimento. E aí, no fim, a conversa esfria e não dá em lugar nenhum. Então, percebe que tem esse movimento de atração, você consegue atrair as pessoas, mas a conversa, a venda em si, ela não flui, não acontece. E a gente tem a fase 3, em que comunicação, posicionamento e vendas funcionam juntos. E aqui o que acontece? O digital, ele sustenta melhor o seu valor, ele transmite o seu valor. Clientes começam a chegar muito mais alinhados. E as vendas, por consequência, né, como você atrai as pessoas mais coerentes através da sua comunicação, as vendas elas acontecem com mais naturalidade. Que delícia! E você olha para o seu perfil, para aquilo que você está comunicando e você sente, caraca, me representa. É isso, sabe? Em qual dessas fases você se encontra hoje? Como eu falei, se você está aqui, você está entre a 1 e a 2. Mas eu vou te mostrar como que você vai chegar na fase 3, tá? E talvez você me diga assim, quem é você, mulher, na fila do pão para me ensinar isso? Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas já tem alguns aninhos que eu atuo como estrategista, como social media também. E eu já criei e implementei várias estratégias. E dentre todas as clientes que eu atendi, eu percebi um padrão. Elas eram, sim, profissionais, terapeutas, mentoras, psicólogas e até mesmo outros profissionais da saúde que já tinham, sim, experiência, clientes, autoridade, mas que não sentiam que isso aparecia no digital. E elas, antes de me procurar, postavam constância, se esforçavam para comunicar o valor daquilo que elas faziam, muitas vezes investiam em ensaio, até tráfego pago. E aí, elas me procuravam para ajudá-las. E conforme a gente fazia todo o processo, todo o trabalho, a gente desenvolvia a estratégia e implementava essa estratégia, a percepção dela, que as pessoas tinham dela, mudava completamente. Completamente. Gerava muito mais percepção de valor através daquilo que a gente estava comunicando por conta da estratégia. E as pessoas começavam a chegar, pessoas interessadas no trabalho delas começavam a chegar. Só que ainda assim, o que acontecia? Um desalinhamento. As pessoas certas começavam sim a chegar e a demonstrar interesse. Só que as conversas, elas não evoluíam. E aí eu falei, pera, então tem um ponto aqui, um ponto-chave aqui que a gente precisa ajustar. E eu falei, eu vou trazer uma solução para esse problema dos meus clientes. Porque não adianta a gente ter estratégia, a gente comunicar, atrair as pessoas certas e a venda não acontecer. E aí eu me desenvolvi, me aprimorei muito mais, mergulhei a fundo no universo das vendas, da neurovendas, neuromarketing e trouxe a solução para as minhas clientes. Ajudei elas nesse processo. E sabe o que aconteceu? Uhum. Elas começaram a fechar com esses potenciais clientes. Então, elas começaram a fechar a mentoria, o processo terapêutico, e é exatamente por isso que eu estou compartilhando esse conhecimento com você hoje, porque eu quero transbordar esse conhecimento para você. Porque eu sei que sim, ele é transformador. E depois de acompanhar tantas profissionais nesse processo, eu percebi um ponto que é muito decisivo, que é quando a sua comunicação ela gera percepção de valor, você atrai as pessoas certas. E quando você aprende a vender, conduzir essas conversas de uma forma estratégica e natural, tudo muda, porque você consegue transformar aquele potencial cliente, aquele potencial paciente, em paciente em cliente. Ou seja, você de fato fecha a venda. Então, antes elas sentiam que falavam sozinhas, elas tinham dificuldade em transformar a autoridade em percepção de valor, se sentiam muitas vezes inseguras durante as conversas, quando potenciais clientes chamavam elas ali e acabavam se explicando demais, e atraíam pessoas desalinhadas ou pouco preparadas para investir.
E agora elas são vistas e escolhidas pelos clientes certos, olha que maravilha. Elas conduzem as conversas com esses potenciais clientes com muito mais confiança, naturalidade. E o melhor, elas não precisam performar um personagem e não precisam se expor excessivamente a fazer aquilo que nem faz sentido para elas, seguir trends, nem nada disso. Olha que maravilha. Quero que você entenda que existem dois jeitos, tá? As profissionais que estão nesse primeiro quadro aqui, elas estão se comunicando do jeito velho. Agora, essas que estão desse outro lado, que são vistas e escolhidas pelos clientes certos, que não precisam performar no digital, sabe? Vestir um personagem, criar conteúdo excessivamente, elas já entenderam que existe um jeito novo de se comunicar. Porque o problema não está no volume de conteúdo, mas no que a sua comunicação fez o mercado perceber sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua solução. Então, o seu conteúdo ele não está só informando, ele está filtrando. E é por isso que muitas das vezes você atrai as pessoas erradas. Ou nem atrai clientes, potenciais clientes. E isso aqui precisa ser ajustado. E se isso acontece é porque esse filtro ele não está trabalhando a seu favor. E eu vou te mostrar como mudar isso agora. Sabe qual é o primeiro passo? Posicionamento. Eu quero agora que você esqueça tudo que te falaram sobre posicionamento. Porque posicionamento não é água na taça, um blazer, você põe um blazer, pega uma taça, passa um batom vermelho, põe um escarpão, né? E cria conteúdo ali no Instagram. Não é, posicionamento não é só o que você aparenta ser nas suas redes. Posicionamento é a cadeira que você escolhe sentar no mercado. E ele nasce, assim, da clareza do que você quer transmitir. Mas o que você quer transmitir precisa estar alinhado com quem você realmente é. Então, o posicionamento para você ajustar é um exercício, sim, de autoconhecimento. Porque você precisa se conhecer, saber quem você é, o que você construiu, e você te imbuir disso. Opa, você te imbuir disso. A entrega que você sustenta, a sua imagem pessoal, a sua comunicação, o preço que você cobra, o comercial do seu negócio, tudo isso constrói o seu posicionamento, a percepção que você gera. Percebe? Então, posicionamento não é uma coisa só. E eu trouxe algumas perguntas para te ajudar a refletir melhor sobre esse ponto. O primeiro, e óbvio, o quê? Nicho. Qual assunto, qual o seu nicho, qual assunto você quer que esteja atrelado a você? Ou seja, qual a sua especialidade? É a velha máxima? Quem fala com todo mundo sobre tudo acaba não falando com ninguém. Então você precisa ter clareza do seu nicho e da sua especialidade. Qual assunto você quer que esteja atrelado a você? Qual transformação você realmente deseja proporcionar na vida das pessoas através do seu trabalho? Eu sei que se você parar para refletir, você consegue gerar vários benefícios através do seu trabalho, para a vida do seu cliente. Mas pensa em uma. Qual transformação você realmente deseja proporcionar através do seu trabalho para os seus pacientes, para o seu cliente? Por que que você faz o que você faz? Qual o seu porquê? Quais experiências, vivências ou dores moldaram a sua forma de atuar? Isso aqui é extremamente importante. Você vai responder essas perguntas, você vai fazer assim, a sua cabeça vai fazer assim, ó. Quando a gente for falar de conteúdo, então responda essas perguntas. Quais experiências, vivências ou dores você olhando para sua história reverberaram, refletiram, mudaram, moldaram a sua forma de atuar hoje? Seja você mentora, seja você terapeuta ou psicóloga. O que você acredita sobre a sua área, mas vê muitas profissionais como se comunicando, comunicando isso de uma forma genérica, superficial, desalinhada. O que que você não defende? Que você olha para o mercado e fala assim,
Mas isso aqui é muita potoca, hein? Muita potoca. Tá falando coisa com coisa. Por exemplo, quando a gente fala de neuromarketing, tem muita gente que fala que gatilho mental é neuromarketing, que é só você falar tal palavra que vai ativar um gatilho no cérebro da pessoa. Meu Deus, peraí, que não é bem assim. Então, o que que você não defende na sua área? O que que você defende e o que que você não defende? Que você vê os profissionais falando bulhufas, falando potoca, coisa que não sabe, sem embasamento. Como você quer que alguém se sinta ao entrar, por exemplo, no seu perfil pela primeira vez? Qual sentimento você quer gerar nessa pessoa? Confiança? Acolhimento? O quê? Qual sentimento que você deseja que essa pessoa sinta e perceba sobre você? E quais valores, visões de mundo, bandeiras que você defende? E aqui a gente não está falando somente na sua profissão, tá? Na sua área, mas no geral, que fazem parte da mulher, da profissional que você é. O que que você acredita, o que que você não acredita, o que que você defende, o que que você não defende, quais os seus valores inegociáveis que você leva para a vida e que você quer que as pessoas percebam na sua comunicação. Quando a gente fala de comunicação, de posicionamento, a gente precisa entender que posicionamento exige filtro, exige você naturalmente atrair algumas pessoas que são compatíveis com o que você acredita, que defendem a mesma bandeira que você, que têm as mesmas crenças que você e que naturalmente você acaba afastando quem pensa diferente. Isso é normal, tá? E aí você precisa se posicionar. A gente vai falar mais sobre isso. Você precisa ter conteúdos que mostrem exatamente esses pontos aqui. Porque é isso que vai fazer um potencial cliente, um potencial paciente olhar para o seu perfil e falar, nossa, eu me identifico. Nossa, é com ela que eu quero iniciar a terapia. Ela vai ser minha mentora. E se uma pessoa conhecesse hoje, olhasse para o seu Instagram pela primeira vez, ela conseguiria perceber toda a sua bagagem, toda a sua profundidade, seus valores, a sua visão de mundo ou não. Ela ia conhecer apenas uma versão genérica, reduzida, superficial da profissional e da mulher que você se tornou. Olha para essas perguntas. Se você se respondeu essas perguntas, agora se faz essa última. Olha para tudo que você respondeu, para os seus valores, para aquilo que você deseja comunicar. Olha para o seu perfil, para os seus conteúdos. E você se pergunta: hoje a minha comunicação, o meu perfil, ele está transmitindo isso? Toda a minha bagagem, toda a minha profundidade, ou aqui eu estou comunicando apenas uma versão reduzida e superficial de tudo que eu construí, de quem eu realmente sou, da minha entrega. Se você se responder que não está alinhado, que você está comunicando apenas uma fração disso, é sinal de que você precisa sim ajustar o seu posicionamento. Que você precisa responder essas perguntas porque elas vão ser um norte. E essas perguntas são apenas algumas das que eu faço para as minhas clientes quando a gente vai iniciar um projeto, uma estratégia, por exemplo. Porque, de novo, eu preciso conhecer a pessoa, o negócio, produto, serviço, aquilo que ela quer transmitir, tudo que ela construiu até aqui. E fica o alerta, tá? Aqui, se você, por exemplo, for contratar uma social media, um profissional, um estrategista, ele precisa olhar para esses pontos. Porque como eu vou, por exemplo, guiar você para você se comunicar, criar os conteúdos, se eu não conheço o básico, se eu não sei do seu negócio, se eu não sei quem você é, o que você quer transmitir, o que você construiu, como que eu vou criar conteúdo assertivo, te guiar, se eu não olhei para essa base? Porque posicionamento, ele parte de quem você é. Você precisa ter clareza disso e você precisa se imbuir disso, tá? Depois de se responder essas perguntas, você precisa ter clareza de um ponto essencial. Percebe que é tudo muito linear? Então você tem clareza do seu posicionamento, de como você quer ser percebida, você olha para dentro de você e faz esse exercício, sabe? E olha para sua comunicação e vê se está alinhado ou não. E aí você precisa entender de cabo a rabo quem é o seu cliente ideal, quem você quer atrair. Porque, gente, olha só, te imbui disso aqui que eu vou te falar agora. Você não precisa que todo mundo olhe pro seu conteúdo e fala que legal, que massa. Porque você não tá buscando validação. Você não está buscando ser aplaudida. Você precisa
se comunicar com o seu cliente ideal para que essa pessoa, ou seja, a pessoa certa, olhe para o seu conteúdo e pensa, ela tá falando comigo. Porque posicionar-se também significa você escolher. Você entender que o seu conteúdo ele vai filtrar algumas pessoas. Ele vai aproximar algumas pessoas, vai naturalmente afastar as outras. E faz parte, porque é aquela velha máxima. Não quer se comunicar com todo mundo, não fala com ninguém. Então você precisa ter clareza, conhecer de cabo a rabo quem é o seu cliente ideal. E você se comunicar exatamente com essa pessoa. O resto, deixa pra lá. Então, quem é o seu cliente ideal? Esse é o passo 2. Você pode ser a melhor do seu mercado. Você pode ser a melhor pintora do seu nicho, a melhor terapeuta, a melhor psicóloga. Só que se você está se comunicando com as pessoas erradas, aquelas que não podem investir, que não estão prontas para pagar, que não estão dispostas a viver o processo, não adianta. Você vai se desgastar, você vai se comunicar, criar um monte de conteúdo e não vai dar em lugar nenhum. Então, você precisa ter clareza de quem é o seu cliente ideal. Porque a sua postura vai mudar, a sua comunicação vai mudar, você vai se sentir mais confiante para se comunicar. Você vai atrair as pessoas certas, essas pessoas, porque você está se comunicando com elas. E o preço, ele vai deixar de ser o ponto central das conversas com esses clientes, quando eles te chamarem, quando eles te contatarem. E por que que eu falei que cliente ideal não é alguém que tem só dinheiro? Porque não adianta essa pessoa ter dinheiro, ela poder investir e ela não ter, por exemplo, disposição para viver o processo. Não adianta ter dinheiro e não ser uma pessoa autorresponsável. E seja buscando alguém que salve a vida dela, que ela não seja executora, por exemplo. Não é quem vai por uma solução mágica, não é quem tá curioso e comparando o preço daqui com ali. Não é. E pessoas, você precisa entender isso, potenciais clientes, pacientes alinhados, eles não estão querendo só informação. Eles procuram direção, eles querem sentir confiança e entender o benefício do seu trabalho, seu atendimento, do processo terapêutico da mentoria. E aí você precisa se responder algumas perguntas. Essa pessoa é homem, mulher? Qual a faixa etária dela, onde ela mora, o que que ela faz da vida? A mulher, por exemplo, de 30 anos, 30 40 anos, empresária, ela mora em Portugal, ela mora em São Paulo, o que que ela faz da vida? Ela tem um negócio em que ramo? Quem é a pessoa que mais se beneficia do seu trabalho hoje? Em que momento da vida ou que processo que essa pessoa passou para que ela chegasse até você? O que que ela já tentou antes de te procurar? Por exemplo, pode ser uma pessoa que já fez psicoterapia antes, que já fez uma mentoria antes e não teve experiência bacana, e ela tem certas objeções, e aí você precisa entender que objeções são essas, para que você se comunique com essa pessoa e quebre essas objeções. Para mostrar que, opa, com você não vai ser dessa forma. Quais dores ela consegue nomear com facilidade hoje? E quais ela sente que não consegue nomear? Quais problemas, dores, desafios que essa pessoa enfrenta e que ela está consciente? E quais ela percebe, ela sabe que está incomodando ali, mas ela não entende o porquê daquilo. Ou que ela não está tão consciente assim. Que tipo de linguagem faz essa pessoa pensar? Essa mulher me entende profundamente. É uma linguagem mais acolhedora, mais direta? Isso vai ditar a forma como você vai se comunicar também, tá? Quais frases essa pessoa costuma repetir para ela mesma sobre a vida dela, sobre as questões, os problemas, desafios que ela tem enfrentado. Então, por exemplo, pode ser uma mulher que está com questões de relacionamento. E ela sempre fala para ela assim: eu tenho dedo podre? Nossa, eu sempre me envolvo com o mesmo tipo de homem. Eu tenho dedo podre, meu dedo é podre. Então, quais frases, quais crenças essa pessoa tem que ela sempre fala para ela, para as pessoas, e que você precisa desmistificar essas crenças para conscientizá-la. Então, por exemplo, se é uma mulher, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto já, já que é nível de consciência. Mas se é uma mulher que ela sempre se diz que ela tem o dedo podre, você pode mostrar para ela que, opa, não é bem assim.
As questões de relacionamento não têm a ver com o dedo podre. Aí você vai mostrar para ela que tem questões internas que influenciam a forma como ela se relaciona. O que que essa pessoa mais quer resolver com a sua ajuda? Então, continuando no exemplo de uma mulher, na questão de relacionamento. Talvez ela queira viver relações mais saudáveis, atrair uma pessoa diferente daquela que ela tem atraído. O que que ela mais deseja resolver? E se você for observar, vai ter vários pontos. Vários. Ela pode querer várias coisas, mas dentro desses desejos, tem um que se sobressai. Você precisa entender esse, para se comunicar com mais clareza, tá? E o que que essa pessoa mais valoriza? Tanto quando ela contrata um mentor, quando ela investe numa mentoria ou num processo terapêutico, o que que ela busca? Quanto também dela como pessoa, dos valores dela. Ela quer acolhimento, ela quer segurança, ela quer direção. Você precisa ter clareza desses pontos aqui. São perguntas básicas. E você percebe que aqui eu não me limito a localização, sua idade, gênero, porque a gente precisa ir além. A gente precisa entender a realidade, o momento atual dessa pessoa, onde ela deseja chegar, objeções que essa pessoa tem, e que a gente já precisa abordar tudo isso no nosso conteúdo. Isso aqui é o básico para a gente ter muito mais clareza de quem é o nosso cliente ideal, tá? E tem um ponto essencial, que é o que? O nível de consciência dessa pessoa. Ela é uma pessoa inconsciente, ela é uma pessoa consciente do problema, consciente da solução, consciente da decisão. Isso, calma. A gente tem aquela pessoa que é inconsciente. Ou, no caso, a pessoa que, na mulher, né, com questões de relacionamento. Quando a gente pensa no nicho de relacionamento. Hum. Tem aquela cliente que não reconhece que ela tem um problema real. Ela tá sentindo incômodo, ela sabe que tem algo errado, só que ela não associa uma necessidade real de mudança. Então ela pode estar se sentindo frustrada, cansada, insatisfeita, só que ela ainda vai colocar a culpa no fator externo. Ai, o meu problema são os homens. Ai, porque o meu dedo é podre. Entende? Então ela não está consciente do problema. A gente tem aquela persona, aquela pessoa, né, cliente dela, que está consciente do problema. Então, essa pessoa aqui, o que que acontece? Ela já percebe que ela tem, por exemplo, ainda no exemplo de relacionamento, né? Ela percebe que existe um padrão, que tem algo assim, pedindo ali. E ela entende que o problema não está no outro. Não é uma questão mais de dedo podre, não. Ela já está consciente que ela tem um problema. E ela está ali se dizendo, né, tomando consciência e falando assim: eu acho que eu tô repetindo os mesmos padrões nos meus relacionamentos. Ela está consciente do problema. A gente tem aquela pessoa que é consciente da solução. Então, esse cliente, ele entende, sim, que ele precisa de ajuda para sair daquele padrão, daquele problema, para resolver aquele problema, sair do ponto A para o ponto B. Então, ele já está buscando caminhos para ajudá-lo nessa situação, para sair dessa situação. Então, por exemplo, a pessoa que estava consciente do problema, ela já está buscando consumir conteúdos, vídeos, ela está se aprofundando sobre essa questão de padrões de relacionamento. E ela já está ali pensando na possibilidade de fazer uma terapia, por exemplo. Então, ela pensa assim, ó, eu preciso, talvez, iniciar o processo terapêutico para entender melhor por que eu estou me relacionando dessa forma. E a gente tem a pessoa que é o quê? Consciente da decisão. Então, esse cliente, ele já está decidido e ele está buscando um profissional para ajudá-lo. Ele já decidiu que ele vai iniciar a terapia. Ele já está buscando alguém com que ele se identifique, com que ele se sinta confiante para, de fato, investir. Então, ele sabe que ele precisa olhar para isso agora. E ele já entendeu que a terapia é um meio para ele alcançar o objetivo dele. Então, percebe que tem diferentes níveis de consciência. Se você está atraindo a pessoa errada, é muito provável que você esteja se comunicando com aquela pessoa que não está no nível de consciência que você gostaria. E você precisa entender em que nível o seu cliente, aquela pessoa que você realmente deseja atender, está.
Porque, por exemplo, uma pessoa inconsciente, se você se comunicar com aquela pessoa que está inconsciente do problema, você percebe que você precisa criar muito mais conteúdo para educá-la, para trazer a consciência sobre o problema dela e sobre a sua solução, diferente daquela que já está buscando alguém para ajudá-la. E tá tudo bem, você pode me falar assim, ó, Patrícia, mas eu posso me comunicar, ter dois clientes tais, um com nível de consciência, por exemplo, que esteja consciente e outro que esteja consciente da solução, ou já buscando a decisão, já está ali nesse processo de buscar um terapeuta, de investir, pode. Só que aí você precisa ter uma estratégia muito clara para poder se comunicar de uma forma muito coerente e não gerar ruído na sua comunicação. E falar com esses dois níveis de consciência. Mas você precisa ter clareza em qual dessas fases o seu cliente ideal está. E você precisa se comunicar é, de uma forma muito clara com essa pessoa. Porque se for uma pessoa inconsciente, você vai precisar educá-la muito mais sobre o problema dela, trazer consciência para ela. Uma pessoa consciente do problema vai te exigir mais conteúdos que você eduque ela, conteúdos mais aprofundados, por exemplo. Quem está consciente da decisão e está, por exemplo, olhando seu perfil, te acompanhando e pensando, será que eu faço terapia com ela? Será que eu inicio a mentoria com ela? Já é um outro tipo de conteúdo. Você precisa, por exemplo, quebrar objeções dessa pessoa. Então, a sua comunicação hoje, ela está atraindo pessoas com um nível de consciência diferente daquela que você realmente quer atender? Se sim, olhe novamente para aquelas perguntas que a gente falou anteriormente sobre o seu cliente ideal e olhe para a sua comunicação. E veja para quem você está se comunicando, com quem você está se comunicando, tá? A gente entra num ponto que é muito importante que eu amo. Quero que você entenda e intitue disso também. O seu serviço, o seu produto, a mentoria, a terapia, não é o fim, é um meio, uma ponte. O seu cliente ideal, ele não quer a terapia, ele não quer a mentoria. Ninguém acorda, por exemplo, ai, nossa, hoje eu acordei, hoje eu vontade de fazer terapia, de começar, de ir no psicólogo. Não, não existe isso. Essa pessoa, ela quer sair do ponto A de dor, de algum problema, de alguma situação, de um padrão, e ela quer mudar essa situação. Sair de um ponto de dor e para um ponto de desejo. Então, ele quer alguma mudança, ele quer a resolução de alguma questão, de algum conflito. E o processo terapêutico, a mentoria é um caminho possível para que ela chegue lá, para ajudá-la nesse processo. Então, a sua proposta única de valor é o quê? É você comunicar o benefício maior, a transformação que você é capaz de ajudar essa pessoa a ter através daquilo que você faz. Porque quando essa proposta única de valor, ela não está clara, você se torna mais uma, você não consegue gerar desejo, o valor da sua entrega diminui, você não gera percepção de valor e a venda não acontece. Então você se torna mais um terapeuta, mais um psicólogo, mais um mentor, entre tantas outras, sem um pingo de diferenciação. E com isso eu não quero dizer que você vai fazer uma promessa milagrosa, não, você vai ser antiética, não. Mas você precisa entender e ter muito claro para você qual é a sua proposta de valor. Eu tenho certeza que se você pegar um caderno e você for listar todos os benefícios, por exemplo, da terapia, da psicoterapia para uma pessoa, você vai ter uma lista enorme. E eu tenho certeza. Estou fazendo essa aula porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que o que você faz ao meio da pessoa atingir um estado. É impossível uma pessoa iniciar o processo terapêutico, por exemplo, se ela estiver disposta a madura, né? Se for o cliente dela que a gente já falou, não tem uma mudança, uma transformação. É impossível. Então, eu quero que você não se esqueça disso. O seu produto, o seu serviço, aquilo que você vende é um meio, não é o fim, tá? E que você precisa ter a sua proposta de valor muito bem desenhada, porque você vai usá-la nos seus conteúdos, na sua comunicação, tá? Então, qual é o benefício que o seu trabalho proporciona? Pode ter vários, vai ter vários, eu tenho certeza que se você for listar, vai ter vários. Mas qual o maior? O que torna a sua abordagem diferente
de tudo aquilo que existe no mercado. E a sua proposta de valor, ela precisa deixar muito claro, muito evidente quem você ajuda, ou seja, quem é o seu cliente ideal, onde essa pessoa está hoje, para onde você vai levá-la e qual o caminho que você utiliza para chegar lá, o mecanismo único que a gente fala. E que a gente não tá, de novo, tá? Não tô dizendo para você que você vai ser antiético, que você vai prometer coisas milagrosas, não é isso. Por exemplo, vamos supor que você é uma mentora e fala sobre finanças, por exemplo. Você pode dizer assim, ó, eu te ajudo a melhorar a sua relação com o dinheiro. A pessoa quer melhorar a relação com o dinheiro dela, ou ela quer o resultado que ela vai ter a partir dessa mudança. Quando ela olha, por exemplo, para as crenças que ela tem com o dinheiro, e ela começa a olhar para isso, a mudar isso, ela vai ter um resultado. E é isso que ela quer, ela não quer o meio, ela quer o resultado que isso pode proporcionar para ela. O benefício maior. Então, você pode dizer assim, ó, te ajuda a melhorar a sua relação com o dinheiro, tá? Mas no mesmo, o vago, não tem aqueles pontos que a gente falou anteriormente, para quem você fala, onde essa pessoa está. Agora, é diferente de eu falar assim, ó, conduz mulheres a romperem ciclos de autossabotagem e construir uma relação saudável e duradoura com o dinheiro por meio do programa X. O nome do programa é o nome da mentoria. Percebe que é diferente? Olha só. Primeiro de tudo, se você é mentora, psicóloga também, tá? É, terapeuta, evite o termo ajuda, porque você não é ONG. Você não é ONG, então você não ajuda. Você conduz, você orienta, você direciona, tá? É diferente. Então, cuidado com o termo ajuda na sua comunicação. É, então, o primeiro é muito vago, não tem aqueles pontos, aqueles princípios que eu falei pra você anteriormente. Agora, o segundo, ela é muito mais específica, ela deixa claro pra quem é, com quem você tá falando, onde essa pessoa tá, o mecanismo único, que é o meio, né? Que você utiliza para essa pessoa, para ajudar essa pessoa, e o que que essa pessoa pode alcançar. A transformação. Então, por exemplo, ela vai olhar para essas questões do dinheiro através da sua ajuda, a relação que ela tem com o dinheiro, de onde vem isso, e como ela vai fazer para mudar, e ela vai começar a colher os resultados daquilo. Então, ela não quer o meio, ela quer o que ela realmente pode ter de benefício. E isso precisa estar muito bem claro na sua comunicação, especialmente quando a gente fala de conteúdos de venda, de conteúdos que você tem como objetivo captar as pessoas. Outro exemplo aqui, se você é uma terapeuta, uma psicóloga, você pode dizer que te ajuda a melhorar a sua autoestima e seus relacionamentos. Vago. Agora, você pode dizer assim, eu contribuo para que mulheres fortaleçam a autoestima e desenvolvam relações afetivas mais saudáveis a partir da terapia cognitivo-comportamental. Olha a diferença. Aqui é um exemplo simples que eu trouxe, tá? Só para você ter é, maior clareza desse ponto. Mas percebe que, de novo, estou falando para quem é, o mecanismo, como essa pessoa vai atingir e o que que ela vai ter, o que que ela pode alcançar. E, de novo, isso não é sobre fazer promessas milagrosas, tá? De novo, se você é uma psicóloga, por exemplo, se você olhar, se você listar e você se perguntar assim, ó, quais os benefícios do meu trabalho? Você vai ter uma lista de benefícios. Eu tenho certeza. Então não fique com receio. Você não vai prometer aquilo que você não pode cumprir. Você não vai prometer cura. Você não vai prometer algo milagroso, porque, né? Você não será antiética. Mas essa pessoa quer algo, quer sair do ponto A para o ponto B, que ela está num ponto de dor, de frustração, de problema, alguma questão, e que com a sua ajuda ela pode sim alcançar aquilo que ela deseja. Ter relações mais saudáveis, ter mais autoconfiança, mais autoestima, aí você precisa ter isso muito bem claro, porque você vai utilizar a sua proposta única de valor na sua comunicação. Isso vai te diferenciar, vai gerar mais percepção de valor, vai gerar mais desejo e vai te tirar daquele lugar de mais uma profissional. E fala com todo mundo sobre tudo, que, sabe, vai gerar muito valor e diferenciação para o seu negócio. E aqui a gente entra em um ponto essencial, que é o que? Criação de conteúdo. Percebe que os passos anteriores, eles antecedem o passo 4. Tudo tem uma ordem, tudo de forma muito linear, porque você precisa ter clareza do que você quer comunicar, do seu posicionamento, do seu cliente ideal, da sua proposta única de valor e então o seu conteúdo, porque os passos anteriores vão guiar
a sua criação de conteúdo. E, de novo, também tem um jeito velho e novo de se comunicar. Aquilo que funcionou antes não funciona mais. Antes, você, por exemplo, no Instagram, a gente criava muito conteúdo assim, 5 dicas para como fazer X, Y, Z. É, sabe esse formato de conteúdo, estilo Google? Antes funcionava, hoje não funciona mais. Porque é muito estímulo, né? Muita informação e o consumo de conteúdo mudou. O comportamento de consumo das pessoas mudou. Então, hoje não basta, aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, não basta conteúdo só técnico. E esse é um ponto que eu vejo vocês errarem demais. Por quê? Vocês querem mostrar que vocês sabem. E isso é importante. Só que vocês, é, nessa tentativa, muitas vezes, de mostrar o que você sabe, e no medo de se posicionar, vocês acabam entrando no conteúdo mais do mesmo, vocês não se diferenciam, vocês não se posicionam, e você não filtra e o conteúdo hoje, ele precisa filtrar. Ele não só serve para informar, ele precisa te posicionar, mostrar sua visão de mundo, tá? Gerar valor sim para outra pessoa, mas filtrar, te posicionar. E isso não acontece quando você cria esse formato de conteúdo tipo Google, quando você cria conteúdo tentando mostrar só o que você sabe. E aí, eu trouxe um exemplo para te trazer mais clareza, tá? Para te dar mais clareza. Isso foi um conteúdo que eu fiz para mim, e um conteúdo de formato de posicionamento de filtro. Olha só, eu fiz um carrossel. Ele tá fixado no meu perfil, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha. Você, mentor ou especialista da saúde, não deveria me contratar. Aqui eu já falo o meu público, mentoras e especialistas da saúde, né? Não deveria me contratar. A pessoa, tipo, opa, como assim? Que contraditório. Então já era uma curiosidade. E aí eu venho falando, você não deveria me contratar se você tá buscando alguém para encher o seu feed de post bonito. Você também não deveria me contratar se o seu foco é viralizar e se você não tem fogo no rabo para executar, para fazer acontecer. E eu falei, eu não te prometo que você vai rachar, né, o bico de vender ali enquanto você dorme. O que eu te ofereço é estratégia. Estratégia que traduz tudo que você construiu na sua comunicação. Para que as pessoas certas se vejam no seu conteúdo, para que você atraia as pessoas certas, que elas entendam por que deveria investir no que você faz, no seu trabalho, no seu atendimento. E aí, eu destacando a minha proposta única de valor, para que você deixe de passar horas criando conteúdo e para que o marketing deixe de ser pesado, exaustivo e que você tenha mais clareza na hora de se comunicar, mais tranquilidade e seja muito mais assertiva na sua comunicação. Esse não é o conteúdo inteiro, tá? Não vou colocar na tela, mas tá fixado no meu perfil, se você quiser dar uma olhadinha. Então percebe que eu fui me posicionando para quem é, o que eu não faço, quem eu não quero atender, que cliente eu não quero a pessoa que pensa que é só encher o feed de post bonito. Eu não quero aquela pessoa que só quer viralizar. Eu não quero aquela pessoa que tá buscando validação das outras e tem muito medo de que não quer se posicionar, que não tem brilho, que não faz acontecer. Ou aquela pessoa que tá esperando um milagre, que acha que o marketing chegou miojo, né? 3 minutos, tá pronto, tudo maravilhoso, né? E eu venho destacando a minha proposta única de valor. De onde eu vou tirar ela daquele lugar de, nossa, criar conteúdo pesado, exaustivo, não gera resultado, porque ela tem mais tranquilidade. Consiga atrair as pessoas certas, gerar mais percepção de valor. Então, percebe? Eu me posicionei e eu filtrei. Isso naturalmente, quem não se identifica, vai embora. E é esse tipo de conteúdo que você precisa criar no seu perfil. Seja você mentora, seja você terapeuta, que tipo de cliente, de paciente, de mentorado você não quer. E você pode até se inspirar nesse modelo de conteúdo aqui que eu fiz. Outro ponto. Você precisa criar conteúdo de interesse do seu cliente ideal. Ele precisa se ver no seu conteúdo. Você precisa gerar identificação. E você faz isso conhecendo quem é o seu cliente ideal, se respondendo aquelas perguntas. Por quê? O conteúdo vai ser baseado nas dores, desejos, dúvidas, objeções dessa pessoa. Não adianta eu falar de uma coisa que não é do interesse daquela pessoa que eu não quero atrair. E você precisa gerar identificação de forma imediata. E você faz isso através de, por exemplo, histórias, é, trazendo um conteúdo de posicionamento, né? O que você acredita, o que você não acredita na sua área, o que você vai contra, você pode criar um conteúdo que ali no título você já se posicione em relação àquilo. Eu trouxe um exemplo aqui
de um conteúdo de um cliente. Esse conteúdo ele foi muito bacana, deu um resultado muito bom. Por quê? Porque gerou essa identificação. Ele gerou valor, eu mostrei o conhecimento do cliente, eu gerei valor para seguidoras, porém eu gerei identificação em um formato totalmente diferente. Eu sentei para criar esse conteúdo e eu já estava com o tema definido, eu já tinha o objetivo daquele conteúdo definido. E que era exatamente essa questão da criança com TDAH, né? Que muitas das vezes ela acaba tendo comportamentos impulsivos e ela é muito julgada, até mesmo pelas outras crianças, e acaba ficando mais isolada e tudo mais. E eu trouxe essa questão. Isso reverbera na mãe. Pensa o coração de uma mãe nessa situação. Então gerou identificação imediata com aquela mãe de criança com TDAH. Então eu pensei, nossa, eu vou trazer um formato de história. E se eu colocasse que o personagem narra a história? E assim eu fiz. E fiz em um formato de história em quadrinhos. Então comecei falando. Hoje teve festa na casa do meu amiguinho. Todo mundo foi convidado. Menos eu. Isso porque na última festinha eu corri muito quando me pediram para ficar sentado. Eu mexi nos presentes e eu gritei na hora do parabéns. A mamãe, ela tem muito medo que os outros meninos digam coisas ruins para mim. Que eu me sinta sozinho e que eu me machuque de verdade. E aí, eu vim gerando essa conexão e contando toda a história em formato de quadrinhos e depois contando que o menino teve esses comportamentos porque ele tem TDAH. E no final eu gerei valor trazendo uma reflexão ali para aquela mãe sobre esse tema. E sabe qual foi o resultado? Gerou muita identificação, o conteúdo viralizou. Exatamente porque gerou essa identificação. Porque eu conhecia o cliente ideal desse meu cliente, né? São mães de crianças com TDAH. E peguei um tema que é uma dúvida recorrente, um ponto recorrente que poucas pessoas falam, e trouxe um formato que gera identificação, que gera curiosidade, que gera retenção. E o resultado não poderia ser outro. Muito bacana esse conteúdo, tira um resultado muito incrível, tá? Outro ponto aqui, que a gente precisa se atentar, e que eu quero, né, que você precisa se atentar, é que você precisa cuidar, sim, da sua aparência, da sua imagem, do ambiente, né, que você está, da estética no geral. Só que, lembra, aquilo que funcionou um dia não funciona mais? Antes a gente tinha um perfil, funcionava, estilo todo canvado, assim, tudo certinho, hoje não funciona. Então você precisa é, ter um conteúdo bonito esteticamente, ter cuidado, mas um estilo de conteúdo mais low-fi que a gente fala, um conteúdo mais orgânico, sem aquele excesso de produção. Um conteúdo outro mais elaborado, sim, mas ter cuidado com esse excesso. Por exemplo, o vídeo não tá funcionando mais aquele formato de vídeo com um monte de transição, com um monte de efeito. Não, não tá. Então não seja perfeccionista. Cuidado. Cuide da estética, mas não seja exagerado. Porque isso não está conectando mais. Em tempos de inteligência artificial, né? A gente tem toda a facilidade, ferramenta, tudo para criar. As pessoas querem um real imperfeito. A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Que ao criar conteúdo, com foco em captação de clientes, né, com foco em vendas, você precisa, o que eu te falei anteriormente, destacar a sua proposta única de valor. Então, você não vai mais falar assim, ó, agenda aberta, vamos fazer terapia. Você vai criar uma narrativa para destacar a sua proposta única de valor. E conduzir as pessoas até, por exemplo, ao direct, onde você vai conversar ou no WhatsApp, tá? Então precisa destacar a sua proposta única de valor. Não é mais vem fazer mentoria, vem fazer terapia, porque de novo as pessoas não querem isso. E aí você precisa destacar a sua proposta única de valor. Aquele exercício anterior que a gente fez. E criar uma narrativa que traga o quê? Um assunto de interesse, um tópico de interesse do seu cliente ideal, tá? Esses dias eu olhei para o perfil de uma psicóloga como se eu fosse uma potencial paciente. E sabe de algumas coisas que eu sinto falta? E que eu também vejo mentoras cometer isso e dar esses erros aqui sem perceber. Ela postava muito sobre a importância da terapia, mas ela não me mostrava como é fazer terapia com ela. Então, em nenhum momento eu conseguia ver ali no conteúdo, na comunicação dela, como é o processo terapêutico com ela. Percebe? Não adianta você falar assim, faça terapia, mostrar a importância da terapia, fazer só isso, se você não mostra como é o processo com você. Como é do início ao fim.
Como é a primeira sessão? O que que acontece? Você precisa mostrar isso da mesma forma se você é terapeuta, tá? Nada no perfil me mostrava como ela pensa, o que que ela acredita, o que que ela defende, aqueles pontos que a gente falou anteriormente. Somente o que ela sabe. Ela só ensinava, só informava. Ela não se posicionava. E nenhum post falava com quem está ansiosa agora. Porque o nicho dela é ansiedade. E aí ela não gerava identificação. Ela ficava ali, ó, sinais da ansiedade, é, dicas de lidar com ansiedade. Ela não era específica, não gerava identificação logo ali no título. Por quê? O título é extremamente importante. Se eu não prendo atenção, e aí eu preciso, para que isso aconteça, eu preciso conhecer meu cliente da para trazer, por exemplo, uma situação, como a gente está falando, que reflete que esse cliente vive hoje, que essa pessoa vive hoje, ela não vai ler. Não vai ler. Então a gente precisa conhecer o nosso cliente ideal para gerar essa identificação. Conversar com o problema, com a dor, com o assunto de interesse que esteja relacionado com o que essa pessoa vive, tá? E não tinha conteúdo que falava que quebrasse os. E não tinha conteúdo que falava com quem ainda tem objeções. Olha só. Então ela criava muito conteúdo mostrando que sabe e ela não mostrava como é o processo com ela. Isso é extremamente importante para toda terapeuta, psicóloga e mentora. Você precisa se posicionar. Então, não foque somente em mostrar o que você sabe, em só informar. Se posiciona. Traga os seus valores, as suas bandeiras. Lembra do exemplo de conteúdo que eu trouxe anteriormente para você? Conteúdo de filtro e posicionamento? Exatamente. Nenhum post falava com quem está ansiosa agora. Então, tem uma diferença muito sutil entre você educar sobre um tema e criar identificação com quem está do outro lado. É diferente você dizer 5 sinais da ansiedade ou como lidar com a ansiedade, de você trazer uma situação específica de quem é ansiosa. Por exemplo, sei lá, tá sem fome e abre a geladeira à noite procurando doce por conta dessa ansiedade. Então, informação não cria vínculo. Reconhecimento, sim. E para fazer isso, você precisa conhecer o seu cliente ideal, de cabo a rabo, tá? E abordar isso no seu conteúdo, nos seus títulos, por exemplo. Não tinha conteúdo que falasse com quem tem objeção. Eu posso ter uma pessoa, um potencial cliente que, por exemplo, já passou por uma mentoria e teve uma experiência ruim, ou já fez o processo terapêutico e teve uma experiência ruim, ela tem receio de se abrir, ou ela nunca fez, e ela não sabe como é o processo, que você não mostra como é o processo com você. Ela tem receio de se abrir, de não ser compreendida, ou ela, como eu falei, né, passou por uma experiência negativa anteriormente, ela tem objeção ali. Então as pessoas têm dúvidas que podem para você parecer muito óbvias, mas não é. O óbvio ele precisa ser falado, ele precisa ser lembrado, porque para você pode ser muito óbvio, mas para o seu potencial cliente não é. E aí, muitas das vezes isso falta na sua comunicação e você não consegue fechar, atrair as pessoas por conta disso. Então as pessoas têm dúvidas que pesam o suficiente, que podem ser simples, mas que elas pesam o suficiente para adiar a decisão de investir na terapia, na mentoria com você. E o seu conteúdo ele precisa quebrar essas objeções, tá? Responder essas dúvidas. E os passo 5 aqui, que é o quê? Vendas. Me responde uma coisa aqui, ó. Você criou conteúdo, definiu seu posicionamento, começou a criar conteúdo com mais assertivos e, consequentemente, você atraiu as pessoas. Aí alguém pergunta pra você assim, te mandou uma mensagem lá no direct. Nossa, eu quero saber mais do seu atendimento. Fulano, eu quero saber mais do seu atendimento. Como que é a terapia com você? O que que você faz? Você fica muito perdida sem saber como conduzir essa conversa? Você já manda um bloco de texto gigante e fica esperando a pessoa responder, sem saber se ela vai fechar ou não? Acaba levando vácuo? Ou você já manda preço direto e a pessoa some? Ou muitas das vezes a conversa começa a desenrolar, só que essa pessoa apresenta uma objeção e você acaba dando um desconto para ela, seu serviço é tanto. E aí, para fechar, como você não sabe contornar a objeção, enfim, conduzir essa pessoa, você acaba dando desconto para não perder a venda, ou você sente que precisa de sorte. Ah, sorte aqui. Ou a pessoa vai se convencer sozinha, vai acabar investindo sozinha, sem eu precisar fazer nenhum movimento. Deixa eu contar uma história para você. Tinha uma cliente, psicóloga, que a gente começou a movimentar o perfil dela e, frequentemente, as pessoas certas começaram a chegar a perguntar do trabalho dela. E
Ela me mandou mensagem dizendo que estava feliz, que isso começou a acontecer, mas que não sabia se daria alguma coisa. E aí a gente conversando, eu falei, você pode me mandar um print de como você respondeu a pessoa? Que a pessoa perguntou, né, o valor. E é absolutamente normal a pessoa chegar e falar assim, quanto custa? Qual o valor da mentoria do zero? É normal. Ainda mais que eu tenho clientes que, perfis que são mais diretos, assim, né? E ela mandou um texto, gente, parecia um artigo explicando desse tamanho, explicando da terapia e passando logo o valor de cara. Resultado, ela levou lá. Que eu fui perguntar pra ela por que que ela fez aquilo. Ela disse, olha, foi orientação de um mentor, que era psicólogo e mentor na época. Eu falei, olha, deixa eu te passar algumas orientações. E fui orientá-la, ela nesse sentido. A gente jamais manda um texto gigante pra pessoa. Ai, mas eu preciso explicar o processo. Claro, mas antes de falar, você precisa ouvir. E esse é um erro que está travando as suas vendas, porque se você alinha a sua comunicação, você é estratégica na sua comunicação, você vai começar a atrair as pessoas certas, essas pessoas vão te contatar com interesse no seu trabalho, no seu atendimento, na sua mentoria. Só que, quando essa pessoa te contata, você manda um bloco de texto, você não escuta, você só fala, você perde a venda. Você precisa escutar, você tem dois ouvidos, uma boquita, né? Você vai falar assim do processo, como é, passar valor, só que antes você vai ouvir a pessoa. Ah, até para entender se o perfil, pulo do gato, olha aqui que ouro, até para entender o perfil de cliente que você está atraindo através da sua comunicação. Então, esse é um erro muito comum. Você não escuta e não faz a sondagem. O que é a sondagem? Você fazer perguntas e deixar a pessoa falar. Para você entender que momento ela está, o que que ela está buscando, se é o perfil de cliente mesmo alinhado que você está atraindo através da sua comunicação. Você acredita que vender é forçar? Esse é um ponto aqui, ó. Porque muitas de vocês, e é normal quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de psicólogas, né? Profissionais ali da área da saúde. Elas tendem a ter crenças muito negativas em relação a vendas. Então, vender é forçar, vender é empurrar. Não é. Você precisa ser estratégica, conduzir a pessoa, e você não vai ser antiética. Se o seu serviço é bom, se o que você faz é necessário, porque diabos você vai ficar com receio acreditando que vender é forçar, empurrar? Não! Você tem um dever moral de vender se o que você faz é bom. Então, venda não é forçar, não. Não é, tá? Então, muda essa crença aí que você tem. Você não contorna a objeção, você recua. No decorrer da conversa, o que que acontece? As pessoas podem trazer objeções para você. Então, por exemplo, você está negociando, conversando com a potencial cliente interessado na terapia, só que ela, quando você fala o valor, ela fica em cima do muro. Ela traz essa objeção de preço. E o que você faz? Você dá desconto? Não! Você vai realmente entender o porquê dessa objeção. Você não vai recuar. Vai entender para poder contornar essa objeção. E o que que você vai dizer para contornar essa objeção? Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, ela só não enxergou o valor porque você não conseguiu mostrar. E esse valor você mostra antes na sua comunicação, nos seus conteúdos, como também no momento da negociação ali com o cliente, tá? Você fala preço antes de construir valor, certo? Que a gente falou agora. Então você não sai despejando o preço, tá? E, por exemplo, se a pessoa traz uma objeção de preço, você precisa analisar o que que é para contornar. Porque talvez você pode oferecer uma forma de pagamento diferente e não dar desconto, entende? Você não tem um processo. Você improvisa. Vendas não é improviso, é processo. Quando o cliente vem, o que você vai fazer? Você tem processo para atender, você tem processo no seu marketing, então, os funis ali, tudo para atrair essas pessoas. E quando essa pessoa vem, o que você vai fazer? Então, não é improviso, é processo. Muita coisa, né, mulher? Muita coisa, mas eu tenho certeza que até aqui você fez assim, ó, cabeça. Caiu uma venda dos seus olhos, né? Você com certeza ganhou muito mais clareza e você tá com um olhar muito mais estratégico. E esse é o meu objetivo aqui. E pode ter certeza que se você aplicar o que eu te falei até aqui, você vai ver muita diferença na sua percepção de valor, na sua comunicação, em quem você atrai. E no momento ali da venda, da negociação em si. Só que isso daqui é só um cheirinho do que eu trabalho com as minhas clientes, dos pilares que eu trabalho no meu serviço, quando o cliente me contrata. E tudo isso é só um cheirinho também, uma degustação de
tudo que eu trabalho, não só nos negócios dos meus clientes, como também que eu trabalho dentro do meu programa Ascent. O meu programa não é um curso, não é uma mentoria, é um calendário de conteúdo, é um programa que eu criei de acompanhamento e aceleração de resultados, porque o digital se torna sim uma extensão natural de tudo que você construiu até aqui, que você se torna a escolha natural daqueles clientes que valorizam o seu trabalho, tudo isso em 90 dias. Muito bom, né? Olha só. Então, se você é mentora, se você é terapeuta, se você é executora, se você é mentora do desenvolvimento humano, né, executora também, já construiu muito, tem clientes ativos e precisa alinhar sua comunicação, seu posicionamento e também essa questão das vendas, e se você quer olhar para o seu perfil e se sentir segura, se sentir confiante, saber que ele finalmente faz jus a tudo que você construiu, se você quer parar de ficar acordando todos os dias com aquela pressão de que eu vou postar, meu Deus do céu? E aí você olha o feed do concorrente e fala, nossa, copia ali, sabe? Sem saber se nem faz sentido pra você, pro seu negócio, pro seu objetivo, e sem nem saber se tá dando certo pra outra pessoa. Se você quer deixar de se sentir insegura quando alguém demonstra interesse no seu trabalho, se você quer parar de atrair aquelas pessoas que não valorizam o que você faz, se você quer sentir que o digital está à altura da profissional que você é, de tudo que você construiu, se você quer ter segurança para falar o preço do seu processo terapêutico, da mentoria, sem ficar se justificando, sem dar desconto, se você quer ter paz mental, leveza para lidar com o digital, para se comunicar, e se você não quer virar alguém que você não é, fazer aquilo que não faz sentido para você ou ficar criando esse conteúdo excessivamente, já sabe onde é o seu lugar, né? O seu lugar é aqui comigo no programa Asset. E como que funciona esse programa? Lembra que eu falei que eu observei o desalinhamento entre a questão das vendas, do posicionamento, da comunicação, que quando a gente, com os meus clientes, quando a gente iniciava esse movimento mais estratégico, as pessoas começavam a demonstrar interesse no atendimento delas, as pessoas certas, a percepção delas mudava, exatamente isso. E aí, né, entrava essa questão das vendas, da negociação, e que eu fui buscar uma solução para isso também. Pois bem, outra coisa que eu reparei, e eu sempre falo, né, a importância da gente ouvir nossos clientes, nossos pacientes, é que elas estavam procurando meu acompanhamento muitas vezes. Tem clientes também que elas buscam a estratégia e elas mesmas querem executar, porque é muito mastigado ali, né? Muito prático ali. E essas, em especial, me perguntavam do acompanhamento, se eu podia acompanhá-las na implementação. E aí eu olhei para isso e falei, opa, olhei para tudo isso e falei, opa. E aí nasceu o programa, tá? E como que funciona? Eu sempre começo fazendo o diagnóstico do seu negócio, de tudo que você construiu, da sua jornada, eu vou te conhecer profundamente, tá? Então tem aqui a etapa do briefing que a gente faz, tanto do briefing do negócio quanto do briefing da especialista, que eu uso para te conhecer profundamente, para entender os seus valores, o que você acredita que faz sentido para você, o que você quer comunicar. Esses pilares do seu negócio de posicionamento, onde há ruído entre o que você construiu, quem você é, o que você comunica, seu posicionamento e quem te atrai, um diagnóstico da parte das vendas ali, como que você está negociando também com os potenciais clientes. Então, eu faço o diagnóstico do seu negócio, bem aprofundado. E a partir desse diagnóstico, eu faço o quê? Construo a sua estratégia de marketing, olha que delícia. E dentro dessa estratégia, tá? Fica tranquila que você não vai sair só com um material bonito, sem saber como aplicar, não. Até porque o intuito do programa é você ter o meu acompanhamento, não só a estratégia. Você não vai implementar sozinha. A estratégia, eu defino ali todo o seu posicionamento, eu faço o estudo de cabo a rabo do seu cliente ideal, defino o seu posicionamento, a aplicação da sua identidade visual, faço análise do mercado, análise de concorrente, objetivos, calendário editorial, linha editorial, tudo é muito completo, muito completo. Inclusive, lá no meu perfil tem alguns spoilers de algumas estratégias que eu fiz, para você ter ideia da dimensão do que eu tô falando, tá? De tudo que é entregue pra você, de toda a pesquisa. E tem uma frase da minha mentora, da Regiane, que eu amo e que faz todo sentido que eu vou citar pra você, que é o quê? Você ir pra rede social e se comunicar sem ter uma estratégia, é como você construir uma casa sem ter um projeto arquitetônico. É exatamente isso. Então você precisa de uma estratégia se você quer se comunicar de uma forma intencional, clara, e sem precisar criar um monte de conteúdo que não faz sentido pra você, tá? Esse período da construção de estratégia, porque é muita coisa, leva 30 dias depois do nosso encontro de diagnóstico, tá? Então, eu vou entender tudo do seu negócio, do que você quer comunicar, e aí eu vou traçar a sua estratégia.
E durante esses 30 dias você não vai ficar, Deus dará perdida, meu Deus, o que que tá acontecendo? Não, porque a gente vai ter um grupo no WhatsApp em que a gente vai estar trocando mensagens, tá? Sempre a gente vai estar ali mantendo contato. Se você tiver dúvida durante esse processo, você pode me mandar, assim como eu também vou estar me comunicando com você, fazendo perguntas com você, e você vai poder acompanhar todo o andamento da sua estratégia. E quando a estratégia está pronta, aliás, um pouquinho antes, a gente já marca uma reunião de apresentação. Então, a gente vai ter uma reunião de apresentação que eu vou te entregar toda a estratégia e te mostrar tudo que foi pensado, tintim por tintim. Aqui eu vou te apresentar tintim por tintim tudo que foi pensado na sua estratégia. Eu vou tirar as suas dúvidas. Então ali a gente vai ficar algumas horinhas juntas, tá? Normalmente cerca de 2 a 3 horas ali. Depende, tá? Vou tirar as suas dúvidas, te orientar e te entregar todo o material. E aí você tem um período de 7 dias para revisar, porque é bastante coisa, tá? E aí a gente vai iniciar a implementação. Tudo isso é muito, tudo foi pensado de uma forma muito, sabe, amarrada para que você não saia também querendo fazer as coisas. Não, você tem esse período de 7 dias para olhar todo o material, trazer suas pontuações e, se necessário, a gente ajusta o que for, tá? Precisa. E aí, então, a gente vai para os encontros de implementação. E a gente tem o primeiro encontro de implementação que tem como objetivo, nos próximos 15 dias, você colocar, né, a mão na massa ali, de fato, fazer. Tem na minha orientação. Então, a gente tem esse encontro de implementação inicial com desafio. Uhum. Então, você vai ter o checklist dos primeiros movimentos, porque dentro da estratégia você vai ter todo o calendário editorial. O que que você vai falar, o tema daquele, e o formato daquele conteúdo, por exemplo, no Instagram. E ali, dentro do desafio, vai ter, por exemplo, as primeiras mudanças que você vai fazer, as primeiras narrativas que você vai fazer. E para facilitar esse processo, o que é que eu fiz? Eu criei um Notion bem personalizado com o dossiê da especialista. Uhum. Isso aqui, ó, você pode ver aqui do lado. O Notion é uma área exclusiva nossa, tá? E lá dentro vai ter tudo lá dentro, tá? Essa área vai ter os encontros gravados, o briefing de diagnóstico, toda a estratégia vai ser entregue para você lá dentro também. E eu coloquei o dossiê da especialista. Você vai ter acesso ao desafio e ao dossiê da especialista, onde tem scripts, conteúdos, design editáveis, tudo para facilitar a produção dos seus conteúdos, a implementação dessa estratégia. Então, eu vou te guiar, vou estar com você durante essa implementação. Você vai ter o desafio e acesso ao dossiê do especialista para tornar esse processo muito mais leve e assertivo. Olha isso, gente, maravilha! E a gente tem alguns encontros de implementação, tá? Porque ao todo o processo dura 3 meses. Aí a gente tem alguns encontros de implementação, que você vai me trazer suas pontuações, suas dúvidas. Detalhe, você tem suporte no WhatsApp enquanto isso, tá? Enquanto implementa aí entre os nossos encontros por videochamada. E a gente tem também um encontro de diagnóstico focado, né, na parte comercial ali, na ação comercial. Então, o que acontece? Com a estratégia, com a implementação, você vai gerar uma nova percepção de valor e você vai começar a atrair os clientes certos, as pessoas certas. E o que que você vai fazer quando essa pessoa contatar você? Porque elas vão te chamar, vão te contatar. E aí, entra essa parte de diagnóstico mais aprofundado e plano de ação comercial. Então, eu vou analisar como você tem conduzido suas negociações com essas pessoas, os erros os que você está cometendo ali sem perceber, tá? E o que que você vai fazer de diferente, o plano de ação comercial, processo passo a passo, você vai fazer para fechar com mais naturalidade, com mais confiança com essa pessoa, tá? E aí você tem acesso, olha que delícia, à central comercial dentro do Notion também. Então ali dentro vai ter modelo de proposta, vai ter script de WhatsApp, script de reunião de vendas para você, vai ter quebra de objeção, um monte de mensagens que você vai utilizar. Por exemplo, quando a pessoa trouxer objeção de tempo ou de preço, o que que você vai falar para contornar essa objeção e levar essa pessoa até o sim e fechar a sua venda? Ai, é bom demais, né, gente? Fala sério. Ficou impecável esse programa. E se o que eu tô falando pra você fez sentido, se todo o conteúdo dessa aula te trouxe o norte, te trouxe muito clareza, né? Imagina dentro do programa. Imagina. Eu quero que você tenha resultados como esses. Eu tive uma resposta que eu disse assim, eu não sei que de mim sem você, nesse trabalho aí do Instagram. E é isso, assim, eu vejo como um trabalho perfeito. Eu fazia uma mentoria de posicionamento digital.
No final da mentoria, eu já estava nem mais participando, porque fazia mais sentido. Porque quando a gente testou ajuda, e você já me colocava nesse lugar assim, então, por fim, eu já me fazia. Então, quer dizer, eu só quero só eu contribuir, entendeu? Não tenho nada pra falar, nada de ruim, nada de pontuar, nada de crítica, nada. Eu estou contrário, sabe? Só coisas assim. Eu quero resultados pra você assim também. Se você entrar lá no meu perfil do Instagram, tem nos destaques vários feedbacks, tá? Das minhas clientes. Eu sou muito chata em tudo que eu faço. Então, assim, se você é uma terapeuta, uma psicóloga, uma mentora que já construiu muito, tem clientes, não está desesperado, porque marketing, como eu falei, não é miojo, tá? Mas sim, os resultados eles surgem, tá? É inevitável. E eu quero receber feedbacks, mensagens suas, como essas aqui, tá? Então, se você é uma mentora, se você é psicóloga, já construiu muito, está aqui. Não tem medo de pôr a mão na massa. Se você é executora e você quer, assim, alinhar todos esses pontos que a gente falou aqui, para que você leve sua percepção de valor, tenha uma comunicação mais autêntica, sinta mais leveza de se comunicar, confiança de se comunicar, atrai as pessoas certas e consiga vender com mais naturalidade para essas pessoas, você já sabe onde é o seu lugar. É comigo no programa Assets. Vai ser um prazer enorme ter você comigo e pode ter certeza, como eu falei, eu sou muito chata e eu não sou cego até trazer resultado para você. Então, se você está disposta, se fez sentido tudo que eu falei até aqui, para você, vai ser um prazer enorme ter você comigo, a gente iniciar essa jornada juntas. Vai ser um prazer enorme, tá? O formulário de aplicação ele está aqui abaixo desse vídeo, no link disponível aqui tanto na descrição quanto no post, no comentário fixado, tá? Então você clica nele, você responde as perguntas ali que eu vou avaliar e se fizer sentido eu já vou te contatar para te passar todos os detalhes dos próximos passos e a gente iniciar essa jornada juntas, tá? Vai ser um prazer enorme ter você no programa Master. Pode ter certeza que para você vai ser incrível também, porque você vai colher grandes resultados. E quando você tem resultado, eu também tenho. Fez sentido? Então clica no link abaixo.